Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar os irmãos aqui com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco do nosso tema da nossa EBD do trimestre, né, que a gente está falando estudando sobre as doutrinas bíblicas, né, e como a gente sabe, essas doutrinas, né, que a gente tem estudado, elas estão lá, elencadas lá na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né. Hoje o tema que a gente vai passar aqui é mordomia cristã, né? É o tema da lição 9 da revista Compromisso, tá? Aqui nossa revista Compromisso, aqui lá da CIB. Se você tiver a revista aí, você vai acompanhando a gente aqui, né? No nosso estudo aqui de hoje. E também, mas se você não tiver, você também pode acompanhar a gente da mesma forma, porque a pretensão aqui não é a gente reproduzir literalmente o que está escrito aqui no texto, né, da lição, né? Que a revista só serve apenas como um norte, né, para o nosso estudo. Então, sem mais delongas, né, falando desse tema, né, mordomia cristã, né, aqui o autor da lição ele vai falar para a gente, vai começar a falar para a gente aqui o que não é mordomia cristã, né? Geralmente esse tema, né, isolado, mordomia, né, numa concepção secular, ele tá ligado à ideia de benefício, né? Na verdade, no meio cristão, né, isso não é assim que funciona, né? A mordomia cristã para nós cristãos, né, é uma doutrina bíblica, né, em que se reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de tudo, né? Então, vendo sob esse ponto de vista, né, esse ponto de vista cristão, né, se Deus é dono, né, se Deus criou tudo, né, a gente vê essa situação lá no relato de Gênesis, né, a gente tem, pela fé a gente acredita que foi Deus, né, que criou tudo, que Ele é dono de tudo, né, Ele criou, inclusive nos criou, né, criou o ser humano, né, colocou o ser humano dentro ali no contexto ali da criação, né, do universo, né? Então, se a gente consegue enxergar o Senhor como dono e Senhor, criador de tudo, né? E o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui nesse plano terrestre aqui? A gente nada mais, nada menos do que a gente está aqui na qualidade de mordomo, né? E por que mordomo, né? Porque tudo que existe, né? A gente se tudo foi da autoria da criação de Deus, né, então nada do que existe, nada do que a gente tem é nosso, né? A declaração doutrinária ela vai citar algumas situações do ser humano do dia a dia, né, que a gente vai ver lá que realmente nada do que a gente tem é nosso, né? A gente vai ver aqui mais para frente que inclusive os nossos bens, né, que tudo foi criado por Deus, né? A vida foi criada por Deus, né? As oportunidades são criadas por Deus, né? Os nossos bens são oportunidades que a gente tem, né? Mas que foi Deus que criou, né? Então, quando a gente começa a caminhar, né? Quando a gente começa a ver, né? Nesse sentido, né? O tema, né? Mordomia cristã, a gente consegue entender que a gente não tem nada, né? Que nada que é nosso, inclusive a nossa vida, né? O nosso corpo, né? Os nossos dons, né? A gente sempre fala de dons e talentos, né? Tudo foi Deus que nos deu, né? Então, se a gente partir desse princípio, a gente consegue entender o que é a mordomia cristã, né? Então, todas essas situações que não são nossas, né? Que Deus criou, mas Ele coloca à disposição da gente, né? E como Ele coloca isso à disposição da gente, é a forma como a gente vai trabalhar, né? Como a gente vai usar essas coisas que ele criou e colocou à nossa disposição, né? Por exemplo, o que a gente tem feito com a nossa saúde, né? O que a gente tem feito com o nosso corpo, né? O que a gente tem feito com os nossos dons, né? Em prol do reino, né? Então, assim, todas essas coisas que a gente acabou de falar aqui, acabou de citar,
né, que Deus coloca à nossa disposição, a gente tem que, na verdade, usar sempre da melhor forma possível, sempre para a honra e glória do Senhor, né? Quando a gente fala em mordomia, né, a gente lembra da figura do mordomo, né? Mordomo que trabalha lá na casa do seu senhor, né, do patrão, né? Geralmente a gente vê essa figura do mordomo sempre na casa de uma pessoa que tem muitos bens materiais, né, uma pessoa rica, né, tem, né, bastante posses, né? E esse mordomo ele vai ficar ali, o trabalho dele, né, lá naquela casa, né, vai ser o trabalho de administrar, né, tudo que tem ali, tudo que guarnece aquela casa, né, os móveis, né, os empregados, né, tudo ali que tem dentro da casa, né? Então vai ficar sob a responsabilidade do mordomo organizar e administrar todas essas coisas ali da casa do seu patrão, né? E comparando, né, a gente também tem essa função, né? Essa função do mordomo, né, da mordomia, né? Da gente organizar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E aí é isso. Então, no primeiro aspecto, a gente tem que entender isso, né? Que a gente não é dono de nada, né? Tudo que foi feito por Deus, então Ele é Senhor e dono de tudo, né? Então, tudo que a gente tem à disposição nossa, né? A nossa vida, né? O ar que a gente respira, né? Tudo isso foi Deus que fez, tudo foi isso que Deus criou e coloca à disposição da gente, né? Eu não falei aqui a declaração doutrinária fala, né, da questão dos recursos naturais também, né, da natureza, né? A gente entende como natureza, né? Até mesmo a natureza a gente sabe que foi criada por Deus, né? Tanto a parte do verde, né, quanto os animais também, né? Então tudo isso ele colocou também a nossa responsabilidade ali para que a gente pudesse criar, né, e usar da melhor forma possível, né? Mas a gente sabe que existe o pecado, né? Então todas essas coisas que a gente falou aqui que Deus criou, né, estão distorcidas, né? A gente vê cada vez mais o homem deteriorando a natureza, né? Caçando animal aí adoidado, né? Às vezes tem até animal que às vezes corre o risco de ser extinto, né? Portanto, por causa dessa caça predatória do homem, né? E todas as outras demais coisas também, né? Que foram assim rabiscadas pelo pecado, né? Quando a gente falou aqui da questão do corpo, né? Tem muitas pessoas, né, infelizmente, que usam, né, o seu corpo, né, não entendem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e usa o seu corpo para outros fins, né? Que não é o caso aqui da gente entrar no detalhe aqui, mas em linhas gerais é isso, né? Do uso indevido, né? O que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, né? Quando a gente entende esse tema aí da mordomia cristã. Tá, passadas essas linhas gerais aí, gostaria de falar aqui também que esse tema, né, geralmente esse tema aqui da mordomia cristã, na verdade todos os temas, né, que a gente tem estudado ao longo do trimestre, eles têm uma relação muito íntima entre eles, né? Quando a gente fala de mordomia cristã, por exemplo, semana passada a gente falou, né, de outra doutrina bíblica que é o ministério da palavra, né? E a gente vai ver aqui que esse tema da mordomia está intimamente ligado também com esse tema do ministério da palavra, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estudou lá semana passada sobre o ministério da palavra, a gente viu que todos nós, né, a gente tem um pouco de ministro da palavra, né? Porque lá no final do texto de Mateus 28, né, a gente vê Deus comissionando, né, os discípulos, né, e esse mandamento ele chega até nós hoje, né, comissionando os discípulos antes que ele subisse aos céus, né, antes que ele ascendesse aos céus. Ele comissionou os discípulos para que esses discípulos fizessem outros discípulos, né? E essa situação ela chega para nós até hoje. Então, é por isso que eu falo que cada um de nós, né, a gente tem
um pouco de ministro da palavra dentro de nós. Deixa eu dar uma respirada aqui, beber uma água rapidinho. Então, se a gente tem esse né, um pouco de ministro da palavra, por que a gente tem esse pouco? Porque a gente também foi chamado, né, para fazer discípulos. Embora tenha, né, dentro da igreja, né, um departamento, né, que a gente conhece de evangelização, né, que cria toda essa estrutura para poder fazer, né, esse trabalho, né, essa função de levar a palavra do Senhor às outras pessoas, né, as pessoas que estão de fora da igreja, estão de fora do corpo de Cristo. A gente sabe que a gente faz isso, né, de forma bem natural, né. Tem pessoas que vão ter esse dom, né, de abordar as pessoas, né, entregar, né, ali anunciar o evangelho, mas terão outras pessoas que não têm essa aptidão, né. Mas nem por causa disso você vai deixar de ser, né, um pregador da palavra, né, um missionário, né, porque se você não precisa nem abrir a boca, né, quando a gente sempre fala disso, né, não precisa nem abrir a boca para poder pregar a palavra, né, porque as pessoas veem a palavra de Deus, né, tudo que Deus transformou nas nossas vidas através do testemunho que a gente dá, né, através do comportamento que a gente tem, né. Mas seja de uma forma ou de outra, né, a gente também não, a gente vai estar sempre cumprindo esse ministério da palavra, né. E como eu falei, dentro das igrejas tem essa parte, né, desse departamento ou ministério de evangelização, né, em que geralmente é costume também das igrejas batistas financiarem, né, fazer esse ID, né, através dos missionários, né. Então a gente tem os missionários estaduais, né, no âmbito dos estados, as missões nacionais e as missões mundiais também, né. Então, assim como a gente não está lá no campo, né, diretamente, né, mas a gente, através dos nossos dízimos e ofertas, né, a gente está financiando também, né, esse ID, o ID de Jesus, né. Então é por isso que é importante, né, a gente fazer essa contribuição, né, tanto dos dízimos quanto das ofertas, né, para que a gente possa financiar a propagação do Evangelho, né, e a finalidade é essa, né. A gente vai estar contribuindo, a gente vai estar fazendo o ID de forma indireta, né? Mas mesmo a gente fazendo de forma indireta, cumprindo o ID de Jesus, né, através das nossas contribuições, isso também não isenta a gente também de individualmente também levar a palavra para quem necessita, né, tanto falando, né, como eu falei aqui mais tempo atrás, alguns minutos atrás, como também através do nosso comportamento, né? Então, uma situação ou outra, né, de forma direta ou indireta, né, a gente vai estar cumprindo aí o ID de Jesus. Então tem essa finalidade, né, que entra aqui o tema da mordomia cristã em relação ao que eu tenho feito com os meus bens, né? Se os meus bens, né, tudo aquilo que eu tenho, né, mesmo que seja o mínimo, né, de bens materiais, que Deus, né, me deu, né, principalmente através do meu trabalho, né, do meu trabalho secular, né, porque a gente trabalha, né, e automaticamente a gente recebe uma contribuição que é o salário, remuneração ou qualquer outro ganho que a gente vier a ter como produto do nosso trabalho, né, do nosso esforço, seja físico ou seja intelectual, né, a gente vai ser remunerado ali através desse trabalho, né? Então, o que eu tenho feito, né? Até mesmo aqui, eu falei aqui também minutos atrás que um tema está aqui ligado a outro, né? A gente está falando de mordomia cristã e semana passada a gente falou sobre o Ministério da Palavra, né? Então, o Ministério da Palavra está intimamente ligado com essa questão dessa obrigação, né? Desse mandamento que a gente assumiu de fazer discípulos em todas as nações, né? Então, assim, é através dos nossos bens, né, que a gente financia, né, que a gente sustenta, né, tanto a obra de evangelização quanto
faz o sustento missionário também, né? Então, através dos nossos bens também a gente vai estar disponibilizando, né? Disponibilizando, devolvendo para Deus, né? Aquilo que é dele, né? Que sempre foi dele, né? Que os bens materiais aí, no caso aí o salário, né? E a gente vai estar aí devolvendo para Deus aquilo que primeiramente foi dele, né? Primeiramente foi dele, que ele nos entregou, colocou nas nossas mãos, né? Tanto para a gente suprir as nossas necessidades pessoais, como também para suprir as necessidades do reino, né? Então, a entrega dos dízimos e ofertas tem essa finalidade, né? Essa finalidade da gente sustentar, né, a obra de evangelização, né, o sustento missionário também, né, e assim a gente vai estar também cumprindo o mandamento de fazer discípulos em todas as nações, né? Quando a gente fala em todas as nações, a gente também tem que lembrar também que o nosso vizinho também aqui a nossa vizinhança, né, qualquer que seja, né, no trabalho também é o nosso campo de atuação também, para a entrega da palavra de Deus. E essa é uma das finalidades, né, da nossa entrega dos nossos dízimos e ofertas, né? Financiar essa parte aí, né? Com relação a essa questão do ID, né? Essa parte aí em relação ao Ministério da Palavra. Então, a gente, fazendo a entrega dos nossos dízimos e ofertas, a gente cumpre essa finalidade, né? E a gente também sabe que existem outras necessidades também do dia a dia, né? A gente, assim como a gente também paga a conta, né? A nossa igreja na qual a gente está inserida, a gente também, né? A igreja também tem contas para pagar, né? E dependendo da estrutura da igreja, essa igreja também ela conta com funcionários, né? Que trabalham ali diretamente para aquela igreja local e que ali ela vai ter despesa, né? Então, a nossa contribuição dos nossos dízimos e ofertas também tem essa finalidade também de sustentar a própria igreja na qual a gente está inserido ali, né? A gente faz parte, que a gente é membro. O autor da lição ele traz aqui, né, como exemplo aqui da nossa lição de hoje, o incentivo que Paulo fez, incentivo que Paulo deu às igrejas. Na verdade, o incentivo que ele estava dando à igreja lá de Corinto, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, né? 2 Coríntios, capítulo 8, ele vai falar do incentivo à contribuição, né? Ele vai chamar a atenção da igreja para isso, né? Porque a igreja era uma igreja que tinha bastante dons, né? Mas que nessa parte aqui da questão da contribuição financeira, né, ela meio que ficava devendo, né? Então Paulo vai chamar a atenção dessa igreja aqui para que eles também desenvolvam, né, essa característica, né, esse dom que é o dom da contribuição, né? E aqui ele traz como exemplo a igreja da Macedônia, né, que era uma igreja pobre, né, pobre financeiramente, né? Mas que mesmo assim isso não impediu que eles levantassem uma oferta para poder ajudar os irmãos deles, né? Que era outra igreja lá, a igreja da Judéia, que estava passando por necessidade, né? Então aqui o autor da lição traz como exemplo essa necessidade, né? Necessidade hoje também que a gente precisa ter, que a gente precisa enxergar de estar ajudando outros irmãos, outros domésticos nossos na fé, que de repente esteja passando por algum momento de necessidade, tá? Então aqui a gente falou, né, da importância da entrega dos dízimos e ofertas, né, tanto para financiar a propagação do evangelho, como também para ajudar nas necessidades do dia a dia da igreja também, né, porque a gente sabe que a igreja tem lá as suas obrigações financeiras, né, e a gente também sabe que a igreja também, além de cumprir esse papel, né, de ir para fora, de levar a palavra para fora, né, ela também tem
essa função também de ajudar, né, nessa parte de ação social, né, de assistência social às pessoas necessitadas. Primeiro os de dentro, depois os de fora, né. O autor da lição também ele trouxe o exemplo lá de Abraão, né, falando aqui que Abraão foi uma das primeiras pessoas que desenvolveu essa questão da entrega do dízimo, né? Ali no capítulo 14 de Gênesis, né? Especificamente ali do verso 12 ao 20, a gente vai ver ali a situação em que Abraão chega para Melquisedeque, né? Melquisedeque ele era rei de Salém, né? Salém naquela época a gente pode entender ele como Jerusalém. Ele era rei, né, e sacerdote ali de Jerusalém. Então, depois que Abraão volta de uma batalha, ele ganha essa batalha, né, ele vai ali, ele chega para Melquisedeque ali, abençoa Abraão, e Abraão ele entrega, né, o dízimo dele, né, aqui na parte final aqui do versículo 20, lá do capítulo 14, ele fala, né, e Abraão deu o dízimo de tudo, né. Abraão deu o dízimo de tudo, por quê? Como uma forma de gratidão, né? Porque ele sabia que ele venceu a batalha por intermédio do Senhor, né? Então, foi o Senhor que lhe deu as oportunidades. A gente está vendo, né? A gente falou de oportunidade como uma questão de mordomia cristã. Então, Deus deu a oportunidade, né, para que Abraão vencesse aquela batalha, né? E Abraão reconheceu, né, que apesar dele ter empenhado ali o seu esforço físico e mental, mas ele sabe que Deus também teve grande parcela nessa vitória, né? Então ele reconhece Deus como sustentador, né? Como provedor, né, de todas as coisas, né? E por causa disso ele chega ali para Melquisedeque, né? E ele entrega esse dízimo dele, né? Como uma forma de gratidão e reconhecimento do poder do Senhor, né? Então é esse mesmo sentimento que a gente tem, né, quando a gente chegar ao Senhor para entregar os nossos dízimos e ofertas, né? Lembrando aqui que o dízimo geralmente por tradição tá circunscrito ali, né, delimitado a porcentagem de 10, né, 10%, por isso que a palavra dízimo, né, mas ofertas não fica, né, restrito a essa questão da porcentagem de 10, né, de 10%. A gente sabe que é um valor ali que vai no coração de cada um de nós. Então, mas mesmo assim, tanto entregando os nossos dízimos e ofertas, a gente tem que entregar no altar do Senhor como uma forma de gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida, né, e por tudo que Ele continua sendo, né, na nossa vida. Lembrando que a gratidão que a gente tem que ter, né, para com o Senhor, é que ele entregou o seu único filho, né, que morreu e se sacrificou no nosso lugar, né, para que a gente pudesse hoje ter vida com Deus, né, que a gente pudesse ser reconciliado com o Senhor, né, e de quebra, né, a gente ainda tem a vida eterna ainda, né, a gente ainda tem essa promessa da vida eterna nas nossas vidas, né, que até a morte física, né, é um estágio, né, e depois disso a nossa existência ainda continua sendo que em outra situação, né? Então a gente trouxe aqui, né, a proposta do autor da lição, né, falando da questão da entrega dos dízimos e oferta como desenvolvimento, né, da mordomia cristã através da entrega dos nossos bens, né, dos nossos bens materiais, para que a gente pudesse servir ao reino também, né? Ele trouxe aqui a experiência lá da igreja de Corinto, né? Incentivando aquela igreja para poder começar a contribuir, né, para a obra do Senhor. E a gente viu aqui também essa passagem de Gênesis 14, no versículo 20, 18 ao 20, né, em que a gente vê ali Abraão, né, entregando os seus dízimos, né, como forma de gratidão a Deus, né, que da mesma forma a gente tem que se chegar a Deus com esse sentimento de gratidão sempre.
né? O autor da lição ele também vai trazer aqui, é importante a gente falar, sobre uma situação muito mal intencionada, né, que as pessoas geralmente atribuem a entrega dos dízimos e ofertas com essa passagem bíblica aqui de Malaquias 3:10, né? A gente, lá no início aqui da nossa conversa, a gente falou sobre o pecado, né? Que o pecado veio para borrar tudo, né? Inclusive, né, existem pessoas mal intencionadas que aplicam, né, de forma indevida esse texto de Malaquias 3:10, né, para poder fundamentar, né, persuadir as pessoas a entregarem, né, os dízimos e ofertas, conforme a gente vai falar aqui nesse texto aqui de Malaquias 3:10, né, que ele fala assim, o profeta, né, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las, né? Aqui a primeira parte aqui é até tranquila, né? Porque a gente fala que é mais ou menos o que a gente falou, né? Que o Senhor tá ordenando, né? Para que os judeus, né? Levem os dízimos, né? E depositem lá no templo para que haja alimento na casa do Senhor, ou seja, que aquilo que eles iam entregar ia ser revertido em alguma situação de necessidade ali, né? Tanto para cumprir ali as necessidades de dentro da igreja, né? E de repente fazer alguma obra de ação social ali também. A gente sabe que naquela época, né, os profetas, né, os profetas não, os sacerdotes, eles tinham um ministério voltado só para a palavra, né? Eles não trabalhavam, né? Eles eram os levitas que eram separados só para esse serviço do templo, né? Serviço ali no templo e também para poder orientar ali o povo em relação à lei, né? Então, essa entrega dos dízimos e ofertas lá atrás, na época, né, desse contexto aqui do profeta aqui de Malaquias, né, era para isso, né, para poder sustentar os sacerdotes, né. E aqui, prosseguindo aqui no texto, né, o profeta fala, né, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, né. Geralmente as pessoas atribuem, né, essa segunda parte aqui como uma forma de barganha, né? Tipo, por exemplo, eu vou entregar o meu dízimo e minha oferta porque Deus vai fazer, né, vai abrir a janela do céu e vai fazer com que, né, eu receba tanta bênção material, né, que eu não vou poder nem contar, né, as bênçãos materiais que eu tenho recebido da parte do Senhor, né? Mas a gente vê que ao longo né, essas pessoas colocarem a cabeça no lugar, não vê que não é necessariamente assim que funcionam as coisas, né? Porque na verdade Deus, né, nos chamou, né, nos salvou e nos chamou para participar da obra dele, não com essa intenção, né, de que se a gente desse os nossos dízimos e a gente ia ter em triplo, né, em quádruplo, né, tudo aquilo que a gente tem entregado de bens financeiros para o reino, né? Na verdade não é essa a ideia, né? Quando ele fala aqui em bênçãos materiais, em bênçãos, né? Ele não está falando só em bênçãos materiais, mas é bênçãos de todos os tipos, né? A gente sabe que a paz também é uma bênção, né? Uma bênção que alcança nossas vidas, né? E conjugado aqui com essa passagem aqui de Malaquias 3:10, a gente vai entender melhor, né, a proposta com que o autor trouxe, né, quando ele vai falar lá em Mateus 6:33, né, Mateus 6:33 aqui, que ele fala assim, ó, é uma passagem também bem conhecida aqui na Bíblia, né, que Jesus fala, né, e ali Mateus registra, né, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, a gente, com esse trecho aqui, se a gente lê aquele trecho lá isolado, né, geralmente as pessoas mal intencionadas vão aplicar aquele trecho lá isolado da Bíblia, né, para poder convencer as pessoas, às vezes até mesmo a entregar tudo aquilo que ela tem, né? Na verdade, a tradição que a gente sabe, né, que as igrejas, que as pessoas têm, né, as pessoas comprometidas com a palavra, né, não é de entregar tudo que a gente tem, né, entregar parte do que a gente tem, porque se a gente entregar tudo que a gente não vai ter o mínimo para a gente poder sobreviver. Né? Então, assim, até mesmo para a gente continuar ajudando a igreja, a gente precisa ter também os nossos bens, né, as nossas posses, para a gente poder, inclusive, continuar ajudando, né, o ministério aí da propagação do evangelho, como a gente falou lá um pouco mais atrás. Né? Então, a ideia não é essa de entregar tudo no sentido de que Deus vai me devolver o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Mas é entregar parte daquilo que a gente tem e sabendo o propósito que a gente está fazendo, né? O propósito, né? E por que a gente está fazendo isso, né? E o sentimento que a gente está entregando ali, os nossos dízimos e ofertas, né? Conforme a gente falou ali na situação de Abraão. Então, voltando aqui ao texto de Mateus 6,33, né? Quando ele fala assim, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando a gente pega esse trecho aqui, e a gente volta um pouco aqui no capítulo 6, né, nos versos anteriores aqui ao 33 aqui de Mateus, a gente vai ver ali que Deus está falando o quê? A gente está falando sobre comida, está falando sobre vestimenta, está falando sobre roupas, né? E está falando sobre dignidade, né? Que todas essas coisas elas precisam ter na nossa vida para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade, né, para viver em dignidade. Né? Então é esse mínimo que Deus ali, que Jesus ali está garantindo que a gente vai ter, né? O que comer e o que vestir, né? Então quando ele fala aqui faz a comparação aqui do lírio, né? Que o lírio ele não trabalha, né? Mas mesmo assim, né? Ele não deixa de manter a beleza ali, porque na verdade é o próprio Deus que é o sustentador do lírio, né? Então, se ele sustenta o lírio, ele vai também sustentar o ser humano nesse sentido. Então é isso, tá? A gente precisa ler, né, entender esse texto de Malaquias 3:10 junto, né, conjugado com essa parte aqui. Eu achei interessante o autor da lição trazer isso, né? Com Mateus 6,33, né? E a gente entender o que está escrito ali naquele contexto de Mateus 6, né? Do capítulo 6, né? Da gente entender que as coisas que Deus está prometendo ali, né? É isso que a gente falou, né? O mínimo para a gente viver uma vida digna perante o Senhor, né? Então, dito isso, né? O autor da lição ele também vai trazer aqui uma proposta para a gente, né? Aqui no finalzinho aqui da lição, questionando a gente como é que a gente tem exercido, né, essa função da mordomia, né? Como é que a gente tem se comportado em relação às coisas que Deus tem entregue nas nossas vidas, né? Então, uma situação aí para a gente pensar, para a gente refletir, né? Como é que essas situações têm chegado, as oportunidades, os bens, né? Têm chegado às nossas vidas, né? E como é que a gente tem colocado isso em prol do reino, né? E aí eu deixo essa reflexão aqui para a gente, né? Não só para mim, mas para vocês também, que vão ter oportunidade de ver aí, de assistir esse vídeo, né? E é isso aí, né? Esse foi o tema de hoje do nosso estudo aqui, falando sobre mordomia cristã. E obrigado aí pela atenção de vocês. E a gente se vê aí em qualquer outra oportunidade. E a nossa missão aqui de levar a palavra para vocês através da internet continua semana que vem com outro irmão aqui, falando sobre o próximo tema do nosso trimestre, tá? Um abraço no coração, né? E fiquem com Deus. Beijo.